Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gerson Ito e na aula de hoje a gente vai falar sobre os tipos de emissões radioativas, né? Então, o elemento radioativo, né, ele emite radiação. Quais são essas radiações, né? O que ela faz no nosso corpo humano e como que elas funcionam? Começamos aqui com o nosso elemento radioativo. Nosso elemento radioativo ele vai emitir radiação em todos os sentidos. Imagine como se fosse uma lâmpada, uma luz, né? Ele vai emitir radiação, só que aqui na forma de radioatividade, né? Radioatividade do núcleo do átomo e não na forma de ondas, que nem de luz, né? Na verdade tem onda aqui também. Bom, enfim, envia radiação para todos os sentidos. E assim é difícil a gente analisar, né, o comportamento dessa radiação dessa forma. Então foi colocado dentro de um cubo de chumbo, né? Tem que ser de chumbo porque ele consegue segurar essa radiação e emitiu só para frente. Mesmo assim, fica difícil, né, se a gente fazer essa análise. Então foi colocado uma placa de chumbo na frente, né, desse cubo com um pequeno orifício. E aí sim tivemos um feixe de radiação, né? Que a gente conseguia verificar isso numa tela fluorescente. Esse feixe, até agora nesse experimento, a gente consegue descobrir que ele anda em linha reta. Não quer dizer muita coisa pra gente. A gente quer estudar as cargas dessa radiação. Será que tem carga positiva, negativa? Será que é neutro? Para isso a gente colocou o quê? Um campo elétrico. Então, se essa radiação fosse atraída para o polo negativo, ele teria uma carga positiva, né? Lembra que os opostos se atraem. Se tivesse carga negativa, ia para baixo lá no meu polo positivo. Beleza. E quando iniciou o experimento, a gente observou o seguinte, ó. Teve um que subiu, teve um que foi no sentido negativo, ou seja, era uma carga positiva, certo? Outra foi para baixo no sentido do polo positivo, então ele tem uma carga negativa. E outra parte da radiação foi reto. Se foi reto, não teve desvio, significa que ele é neutro, né? Tem carga zero. Então, com esse experimento, a gente descobriu que existem três tipos de emissões radioativas. Tem uma que tem carga positiva, outra negativa e outra neutra. Outra coisa que eu quero que vocês percebam é, além da carga, perceber também essa diferença de desvio. Olha o desvio na minha partícula positiva. É um desvio pequeno, né? Pequeno. E o desvio da minha carga, da minha partícula negativa? Olha o tamanho do desvio. É um desvio grande. E por que um é pequeno e outro é grande? Tem duas explicações possíveis. Ou a carga, imagine algo muito carregado, né, muito negativo, ele seria atraído mais pelo polo positivo. Ou a massa, que imagine o seguinte, né, você pegar um ímã, você está atraindo uma palha de aço, por exemplo. Aí você chega com o ímã bem pertinho e a palha de aço é atraída pelo ímã e gruda no ímã. Beleza, isso acontece. Porque a massa da palha de aço é pequena, então você vai atrair fortemente, né? Você vai conseguir movimentar muito bem essa palha de aço. Agora faça outro experimento. Pega o ímã lá, aproxima perto da geladeira. Tá chegando perto da geladeira, quando chega bem perto da geladeira tomba? Não, né? Não vai acontecer. A geladeira ela tem uma massa muito grande, então ele não vai sofrer desvio. Então isso aqui tem a ver com a massa, tá? Aquele que tem carga positiva e teve um pequeno desvio, significa que ele tem uma massa maior, né? Então, maior massa. Enquanto aquele que tem carga negativa, ela vai ter menor massa. Beleza? Então, essa diferença de desvio está relacionada à massa, tá bom? Inclusive, aquela partícula que tem carga positiva, ela tem uma carga maior, né? Tem uma carga de mais 2, enquanto de negativo, menos 1. Beleza. Visto o experimento, vamos identificar cada uma dessas radiações com nome e tudo mais. Então a gente vai começar pela partícula alfa, aquela que sofreu desvio para o polo negativo, né? Então ele tem uma carga positiva, o desvio foi pequeno, por conta desse pequeno desvio ele tem uma massa grande, e por conta dessa massa grande a gente tem uma relação com a velocidade também, ó. Imagine o seguinte, né? Será que é mais fácil, né, ser rápido algo pequenininho ou algo grandão, né? Imagine para você movimentar, sei lá, um transatlântico lá,
pô, precisa de muita força para conseguir movimentar ele. Agora você imagine você movimentar, sei lá, um jet ski, você precisa de um motor muito menor, bem menos energia. Então, algo que é muito grande, ele tem a tendência de ser o quê? Mais lento, né? Ele tem uma velocidade baixa, 10% da velocidade da luz, né? Isso aqui é baixo relativo às outras, né? As outras partículas, 10% da velocidade da luz. E aqui também tem um poder de penetração, ó. Imagine o seguinte, né? O exemplo do transatlântico e o jet ski. O transatlântico você consegue navegar em qualquer rio? Não, né? Você consegue navegar basicamente no oceano. Jet ski você consegue navegar, se quiser, na piscina, né? Porque ele é menor, né? Então, quando menor, ele tem um maior poder de penetração. Ele consegue passar por vários lugares, né? Então, o poder de penetração das partículas alfa é pequeno. Beleza? Muito bom. Então, vamos para a nossa próxima... Vamos preencher o quadro, na verdade, né? Então, como que a gente representa aqui ó, a nossa partícula alfa? Então, a gente coloca a alfa aqui, ó. Aqui é 2 embaixo, 4 em cima. O que é esse 2 e 4, né? Vamos levar ali, ó, para os nossos átomos. Eu vou pegar aqui o meu oxigênio, ó. O oxigênio, ele é 8 e 16. O que é esse 8 aqui, ó? Esse 8 é o número de prótons, é o número atômico, é o nosso Zzinho, lembra disso aqui, ó? Z de número atômico, atômico. E esse Z aqui é o que? É o número de prótons. Prótons. Então, o que identifica um átomo é o número de prótons. Então, se tem 2 prótons, se tem 8 prótons, é o nosso oxigênio. E aqui na parte de cima é o nosso A aqui, né? Que é a nossa massa atômica. Massa atômica. E a massa atômica é o quê? Vai ser o meu número de prótons mais o meu número de nêutrons. Aí você fala assim, pô, Gerson, no átomo só tem prótons e nêutrons? Não, tem elétrons também, né? Tem os elétrons que ficam na eletrosfera. E por que eu não somo a massa dos elétrons? Você não soma a massa dos elétrons porque os elétrons têm uma massa desprezível, tá bom? É mesmo um raciocínio de chegar e falar para vocês o seguinte, ó. Eu tenho, sei lá, 90 quilos. Aí eu acordei de manhã, fiz a minha barba e agora vou me pesar de novo. Será que eu vou estar mais leve? Vamos pensar, vou estar mais leve? Sim, eu vou estar mais leve, mas essa massa, né, dos meus pelos da barba que eu mal tenho, vai ser uma massa muito grande? Não, uma massa desprezível, né? Se eu colocasse lá numa balança com 10 casas decimais, provavelmente vai fazer uma diferença. Mas agora, se for numa balança comum de farmácia, né? Pô, minha barba não tem 100 gramas, né? Não vai ter essa diferença. Então, os elétrons têm uma massa desprezível. Beleza. Então, do que é formado, né, essa partícula alfa, quando eu pergunto constituição? Ela é uma partícula, tá? Partícula. Partícula porque tem massa, tá bom? Então, se é uma partícula, tem massa. E a constituição dele é o quê? De 2 prótons mais 2 nêutrons. Aí você olha lá e fala, pô, olha na tabela periódica e olha 2 prótons, 2 nêutrons e veja o que é o hélio. Aí você olha e fala assim, nossa, é um hélio? É um hélio? A diferença daqui é o seguinte, tá? Primeiro, o hélio tem eletrosfera, o hélio tem elétrons. A partícula alfa não tem elétrons quando ele sai do núcleo. E também é diferente a origem dele, tá? A partícula alfa, ela sai do núcleo de um átomo, né? A gente está falando de reações nucleares, a gente vai alterar a constituição dentro do núcleo do átomo. Então, esse hélio, esse núcleo, essa partícula alfa, né? Sai de dentro de um núcleo de um átomo. Essa é a diferença. O hélio normal, ele está lá no ar. É claro que depois dessa partícula alfa, com o tempo, ele vai absorver elétrons e vai se transformar em um hélio, tá? Mas a princípio não. Muito bem, qual que é a sua carga, né? Lembra que os prótons têm carga positiva, né? Então, se eu tenho 2 prótons, a carga é positiva. E é o quê? 2 mais. E qual que é o número de massa dele, né? 4U, né? Tem 4U. A velocidade, a gente viu que é uma velocidade baixa, 10% da velocidade da luz, né? E o poder de penetração é baixo também. Muito bem, então a gente já viu as características aqui da nossa partícula alfa. Vamos lá para beta agora. A partícula beta, ela tem carga negativa, por isso que ele foi atraído para onde? Para o polo positivo. O desvio foi muito maior, né, do que da partícula alfa. Então ela tem um grande desvio, significa que tem uma massa pequena. E
algo com uma massa pequena, ele vai ter uma velocidade maior do que algo com massa grande. Então é uma velocidade média aqui, tá? Média relativa a outra radiação, que é a radiação gama. Então ela tem uma velocidade média, 95% da velocidade da luz. Pô, é rápido pra caramba, mas relativamente é médio. E o poder de penetração é médio também, né? Já que ele tem massa, né? A gente vai olhar depois a radiação gama e ver que o poder de penetração dele é maior, tá? Muito bem. Então vamos preencher também aqui, ó, o nosso quadro. Como que a gente representa a nossa partícula beta? A gente coloca lá o nosso Bzinho, menos 1, já que ele tem carga negativa, e massa 0. Aí você fala assim, pô, Gerson, você colocou massa 0? Por que você colocou a massa 0? Porque a massa dele é desprezível, tá bom? É uma massa bem pequena. Desprezível. Aí você fala assim, pô, Gerson, acabou de falar do que? Que tinha uma massa desprezível e carga negativa do átomo, elétron? Sim, ele tem todas as características de um elétron. Elétron. E por que ele não é um elétron, né? Por que a partícula beta não é elétron? Mesmo raciocínio, porque a partícula alfa não é um hélio, porque ele saiu do núcleo de um átomo. Na próxima aula, que a gente vai ver as reações nucleares de decaimento, como que surgem essas partículas alfa e beta, vai ficar mais claro. Mas esse elétron, ele sai do núcleo do átomo. Aí você olha assim, mas o núcleo não tem próton e só nêutron? Sim, mas ele sai lá de dentro e a gente vai ver como isso, tá? Como que isso acontece. Então a constituição dele é de uma partícula e tem todas as características de um elétron. Não é um elétron, tem as características de um elétron, tá bom? Ele tem uma carga negativa e a carga dele é menos 1. A massa é desprezível, quando a gente for calcular, a gente acaba colocando 0, mas é desprezível. A velocidade é média, 95% da velocidade da luz, e o poder de penetração é médio também. Tá bom, vamos lá agora para a nossa última radiação, a nossa radiação gama. Radiação gama não teve desvio, então se não teve desvio, não tem carga, certo? Então sem desvio, sem carga. Aqui outra coisa também que é observado, ele não tem massa. Se ele não tem massa, ele não é partícula, é onda só, tá? É uma onda energética, como se fosse minha voz, como se fosse a luz, né? Tem a parte de dualidade de massa, dualidade de onda e partícula, a gente não vai entrar nesse ponto, tá bom? A gente considera ela sem massa porque é uma onda. Ele tem uma velocidade alta, ele anda na velocidade da luz, né? Ele é bem energético e tem um alto poder de penetração, beleza? Então a radiação gama aqui, né? 0 e 0, ele não tem carga, não tem massa, ela não é uma partícula, é uma onda, ele não tem carga, ela é neutra, a massa é 0, não é desprezível, é 0, é uma onda, certo? Velocidade alta, 100%, né, da velocidade da luz, e o poder de penetração é alto também, tá? Radiação gama é uma radiação altamente energética, tá? Ela tem o poder ionizante, né? Uma radiação ionizante, então ele causa câncer, queima, então assim, é a radiação que faz bastante mal, beleza? Vamos analisar agora esse poder de penetração baixo, médio e alto, como que ele funciona em diferentes objetos aqui. Para isso eu separei um videozinho curtinho para vocês aqui, ó, que ele mostra como que funciona esse poder de penetração. A partícula alfa, ela é parada por um simples pedaço de papel ali. Beta consegue passar esse papel, mas por uma fina camada de alumínio já consegue ser parado, né, por um metal. A radiação gama ela só é parada por uma grossa camada de concreto ou chumbo, né, ou um pedaço de chumbo também. E como que é, né, essas irradiações no nosso corpo, né? Porque aqui que a gente analisou, a gente acabou analisando somente em objetos, né? No nosso corpo, a partícula alfa, ela já consegue parar na nossa pele, né? Ela não entra dentro do nosso corpo. A partícula beta já passa a nossa pele e chega nos músculos, né? Mas não tem capacidade de chegar nos nossos ossos e nos nossos órgãos. Diferentemente da radiação gama, que tem um alto poder de penetração, ele passa pelo nosso corpo inteiro, né? Então ele atinge os ossos e os nossos órgãos também, beleza? Muito bom. Então o poder de penetração aqui
da partícula alfa, ela acaba parando aqui no pedaço de papel na pele. A partícula beta, ela passa pelo papel e para no alumínio e no tecido subcutâneo, enquanto a radiação gama, que é uma ondinha, ele é só parado pelo chumbo ou ossos e órgãos. Beleza? Vamos fazer um exercício aqui relacionado a esses temas, que é basicamente o quadro resumo que eu fiz para vocês, né? Que são as características dessas partículas. Vamos lá para o primeiro exercício. Então, é o exercício 1 aqui da Unici de Medicina 2017, né? Então, ele coloca lá o experimento que a gente fez, né? Invólucro de chumbo dentro do material radioativo, placas carregadas, né? Campo elétrico, e tiveram ali os desvios, né? Beleza. Aí ele fala assim, qual das radiações alfa, beta e gama pode ser chamada de partícula? Quem são as partículas? Partículas vão ser o que? Alfa e beta, né? Alfa e beta são partículas. Beleza. Justifique sua resposta. Então são partículas porque a alfa é formada por 2 prótons mais 2 nêutrons e beta tem as características de um elétron. Legal. Caracterizando tais radiações quanto à carga elétrica. Beleza. Partícula alfa tem uma carga positiva e partícula beta tem uma carga negativa. Por que a partícula alfa tem uma carga positiva? Porque ele foi atraído aqui, né, para o nosso campo elétrico negativo. Enquanto a partícula beta, ela foi atraída aqui para o nosso campo elétrico positivo. Por isso que a gente consegue justificar as cargas, né? E olhando aqui no desenho, tem um erro aqui, né, Os desvios de alfa e beta parecem bem parecidos, né? E os desvios a gente viu que são diferentes por conta da massa. Beleza? Então essa é a questão número 1. Na sequência a gente tem mais 3 questões para vocês fazerem. São questões teóricas, que vai perguntar sobre as características, apenas isso, tá bom? Aqui em cima já está o gabarito, já tem o vídeo com as questões, com a resolução das questões, caso você tenha dificuldade, vai para lá, senão parta para o próximo vídeo que é sobre decaimento radioativo, beleza? Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra na próxima, tchau, tchau.